Turma, seguinte, como prometido, tá? O projeto Dobre os Seus Lucros, a live 11, que é a live de hoje, e a live 12, que é a live de amanhã, na sexta-feira. Eu vou fazer ela transmitido e enviado aí pelo IGTV, tá? E vou colocar no YouTube depois, por um motivo muito nobre, tá? Eu vou estar fazendo uma viagem sabática nessa quinta-feira hoje, na data de hoje, e provavelmente é um lugar onde eu não tenha tanto acesso à internet, e aí eu fiquei com receio de não conseguir fazer a live ao vivo por conta de conexão com a internet. Então vou fazer ela por aqui, jogar no IGTV para vocês. Seguinte, a live de hoje do projeto Dobre os Seus Lucros, tá? Que é a live número 11 é a lição As Boas Práticas número 11 de 12 boas práticas, certo? Vou falar sobre duas outras boas práticas desse livro aqui, tá? Do projeto Dobre os Seus Lucros, do Bob Fife. A primeira delas é o seguinte, ele fala assim, ó, torne suas reuniões mais dinâmicas. Então, uma boa prática para você conseguir reduzir custos na tua empresa, tá? É você fazer reuniões mais dinâmicas. Por que eu digo isso? Pô, quanto tempo a gente perde nas nossas empresas, nos nossos negócios, quanto de ociosidade a gente não tem, as nossas equipes não têm, por conta de reuniões improdutivas, tá? Às vezes são reuniões que não geram nenhuma ação. Eu falo que reunião sem plano de ação não é reunião, é bate-papo, certo? Então a reunião ela precisa gerar um plano de ação, tá? Essas reuniões, na maioria das vezes que eu vejo nas empresas, são reuniões que são reuniões que poderiam ser resolvidas, por exemplo, com uma simples ligação, com um simples e-mail, com um simples WhatsApp. E você envolve uma série de pessoas nessa reunião para, às vezes, nem tomar decisão, só para discutir determinado ponto. Então, isso é um sinônimo de improdutividade, de ineficiência muito grande, tá? E quais são as regras, por exemplo, que o livro traz quando se fala de regras para você fazer reunião, tá? Às vezes a gente não encara isso como um custo, reuniões improdutivas. Mas quando a gente tem, foi a lição que eu falei na lição passada, a lição da live número 10. Às vezes a gente consegue reduzir aí 30 a 50% do nosso quadro de funcionários, certo? Por quê? Sem perder produtividade. Por quê? Porque a maioria das tarefas que a gente faz hoje são desnecessárias. E reunião improdutivas, sem gerar ação, sem gerar um plano de ação, sem um objetivo, tá? Sem uma tomada de decisão, é uma tarefa desnecessária. Então, quais são as regras para fazer uma reunião? O livro diz o seguinte: o menor número possível de pessoas dentro dessa reunião, tá? Então, você não deve convidar ninguém por gentileza, ninguém pelo cargo que a pessoa tem, para uma função mais alta ou mais baixa. Não, as reuniões precisam ser com o mínimo de pessoas possíveis, tá? 2, as reuniões precisam ser breves, certo? Quase sempre dá para você resolver tudo que você tem para resolver numa reunião em 30 minutos, certo? Se for pensar nas reuniões diárias, por exemplo. Uma reunião mensal, beleza, uma reunião de 2 horas, de 3 horas, uma vez por mês já é mais do que suficiente, tá? Já é mais do que necessário. Então as reuniões precisam ser produtivas, sentar, dizer qual é o objetivo da reunião e tentar direcionar o mais rápido possível para essa reunião, tá? E o terceiro aspecto, a terceira regra é o seguinte, que reunião é para tomar decisão. Reunião, você marca, é para tomada de decisão, não é para você discutir nada, não é para discussão, certo? É para uma tomada de decisão. Eu tenho um exemplo muito claro de reuniões muito produtivas, que foi um bom case que eu fiz, por exemplo, que a gente fez lá na época que eu trabalhava na Gerdau. Eram reuniões diárias que a gente fazia com a operação, então o chefe de cada setor, a gente criou um roteiro, montou um roteiro do que é que a gente ia ver a todos os dias, do ponto de vista operacional, e era uma reunião que durava 30 minutos, as partes envolvidas participavam, então eu era o responsável vamos imaginar o seguinte, eu era o responsável pela equipe de produção, então minhas partes interessadas, minha cadeia de ajuda, por exemplo, tinha a área comercial, para ver se estava saindo os pedidos no estoque ou não, qual era o estoque que estava muito cheio, tá? O que é que estava atrapalhando de eu alcançar minha meta de produção, porque os estoques já estavam muito cheios. Tinha equipe de logística, certo? Em relação à qualidade da armazenagem. Tinha toda a cadeia de ajuda ao redor, certo? Onde é que eu quero chegar com isso? Essa reunião era uma reunião que a gente chamava de Gamble Walk,
tá? É dentro do conceito da metodologia do Lean Manufacturing, da manufatura enxuta. É uma reunião onde você tem um ponto de encontro, todo mundo se reúne naquele horário, não precisa estar ligando para ninguém, todo mundo já sabe que tem que se encontrar naquele horário, naquele dia, e faz aquela rota todo santo dia específica, e você termina de novo no ponto de encontro, onde você marca ali quais são as pendências que cada área, que cada setor, que cada responsável vai tratar naquele dia. Qual é o grande objetivo daquilo ali? Era uma reunião super rápida, em 30 minutos, eu sabia... No começo do meu dia, as reuniões eram sempre no começo do dia, eu sabia no começo do meu dia se eu ia ter alguma imprevisibilidade, se eu ia ter algum problema, eu conseguia antecipar meus problemas de forma muito rápida e eu conseguia gerar ações para toda a cadeia de apoio para que de fato garantisse que eu conseguisse fazer minha produção, que não teria problemas em relação a isso. Tá? Então você antecipa os teus problemas e você consegue gerar previsibilidade para saber se você vai apagar incêndios, se você vai ter incêndios naquele dia ou não, e ainda gera ações para as pessoas. Então, torne as tuas reuniões da forma mais dinâmica possível, tá? Mais uma vez, o mínimo de pessoas possível, reuniões breves de até 30 minutos e reuniões para tomada de decisão, beleza? Essa é a boa prática relacionada à redução de custos. Isso tem custos sim, tá? O custo da ineficiência do teu funcionário. No momento que ele tem muitas tarefas desnecessárias, ele acaba fazendo as tarefas que são importantes de forma ineficiente. E a segunda boa prática dessa live 11 de hoje, que vai sair na quinta-feira, no dia 30, tá? 30 de janeiro, é o seguinte: marketing. Aí já é uma boa prática voltada para aumento de receitas, certo? E do ponto de vista de aumento de receitas, para aumentar os lucros, obviamente, o projeto é dobre seus lucros. Uma boa prática é o seguinte: marketing, certo? É custo estratégico, certo? Eu vejo as empresas mais rentáveis que eu vejo que existem, elas gastam mais com marketing do que os seus concorrentes, certo? Seja em tempo bom, seja em tempo ruim, é um custo para elas que é estratégico, que reverte em lucro, que reverte em vendas, ainda que seja num médio e longo prazo, certo? Ou seja, em tempos bons ou em tempos ruins, ela investe em lucros. Então, essas empresas elas focam no lucro, tá? Então, elas gastam mais com marketing, por exemplo, essas empresas mais rentáveis, do que os seus concorrentes em valores percentuais e em valores absolutos. Então, o que é que eu vejo em muitos casos que as empresas elas cortam os seus custos com marketing no momento que alguma coisa aperta, no momento dos tempos ruins. Então ela corta logo, a primeira coisa que ela corta é com a agência de publicidade, é com o marketing que ela vai fazer, e de forma insensata, certo? Porque esse é um custo, esse é um dinheiro que ele é estratégico, que ele vai trazer vendas a longo prazo, certo? E eu vejo muita gente optando por cortar esse custo estratégico e deixando, por exemplo, o funcionário, porque é um custo que é mais fácil, é um custo que é mais rápido, enfim, e corta custos estratégicos e mantém aqueles custos que não são estratégicos. O que é custo estratégico e não estratégico? Estratégico é aquele que se reverte em valor para o cliente, em lucro, em venda, em aumento de receita. E aquele custo não estratégico é aquele que só te traz despesa, é aquele que não te traz lucro, é aquele que não tem atividade direta e fim em relação a aumentar o faturamento, as receitas da tua empresa. Então, essa é a boa prática. Marketing é um custo estratégico. Invista mais do que os seus concorrentes, tá? Em tempos bons ou em tempos ruins, marketing é um dinheiro estratégico, ou seja, é um custo que garante uma venda a longo prazo. Com isso, eu encerro aqui a live número 11, tá? Vai sair no ar na quinta-feira, dia 30, no Instagram, no IGTV e também no YouTube. Um abraço e até amanhã na live número 12. Espero contar com vocês aqui.